Presidente da Câmara de Vereadores defende parlamento criciumense quanto ao aumento do IPTU. Experiência em trecho da Avenida Centenário visa aumentar fluidez na principal via da cidade. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Morador de rua constrói castelo de areia e usa estrutura como moradia em praia movimentada do Rio de Janeiro. Em meio à recessão nacional, mercado pet está em plena expansão no Brasil. E ainda, tudo sobre Criciúma e Concórdia. Tigre venceu a primeira no Estadual 2018. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, segunda-feira, 22 de janeiro de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O IPTU 2018 de Criciúma continua gerando polêmica. Os vereadores foram atacados pela população nas redes sociais, sendo apontados como responsáveis pelo aumento do imposto na cidade. O presidente da Câmara quebrou o silêncio e defendeu o parlamento, que, segundo o legislador, nada tem a ver com a história. O valor do IPTU continua sendo polêmica em Criciúma. No fim de semana, uma imagem contendo o nome dos vereadores que supostamente votaram a favor do reajuste foi compartilhada nas redes sociais. No mesmo dia, os vereadores emitiram uma nota para explicar a situação e se dizem tão surpresos com o aumento quanto a população. O que nos deixou preocupados sobremaneira foi a forma que se viralizou uma informação que não era verdadeira, né? Viralizou nas redes sociais que esse aumento foi em função de aprovação legislativa, o que é uma inverdade. Tanto é que eu mostrei para você agora, estava sendo viralizado um painel de votação dizendo essas pessoas é que votaram contra o aumento do IPTU, e no rodapé mostra que é a votação do ITBI, não é a votação do IPTU. Só que isso viraliza de uma forma tão rápida que nós nem tínhamos conhecimento desse reenquadramento. Nós também tomamos conhecimento do reenquadramento na quinta-feira próxima passada, porque nós fomos alertados por alguns cidadãos no sentido desse aumento elevado, e aí que nós descobrimos esse decreto. Então, é justamente por isso que agora nós, na condição de representantes do povo, vamos lá, vamos nos reunir, vamos ver quais as posições que nós tomaremos lá com o colegiado de vereadores. Os vereadores até fizeram uma votação sobre o IPTU, mas o valor atual superou o reajuste sugerido pelos edis criciumenses. Dentre o projeto de lei que a Câmara aprovou, que se tratava da questão do IPTU, nós aumentamos as isenções para os aposentados, que foi um pedido da Associação dos Aposentados de Criciúma. Nós retiramos o redutor do imposto territorial, que impactaria aí no máximo em R$ 24,00. E nós tornamos iguais a questão dos boxes de garagem, porque as residências já pagavam, os apartamentos que tinham o box juntamente com um apartamento lançado na prefeitura também não pagam. E aqueles que estiverem separados pode agregar que será retirada essa cobrança. Isso foi o que a Câmara aprovou. Isso geraria um impacto de, no máximo, 8% sobre o valor dos carnês de IPTU. Mas o reajuste percebido pela população foi muito além disto. Mesmo assim, o presidente reforça que esta decisão não partiu dos vereadores. A grande cobrança que está sendo feita aos vereadores e está sendo feita ao município de Criciúma é a questão do reenquadramento do padrão construtivo. Esse sim teve um reflexo muito grande sobre os carnês de IPTU, e também
também pegou a Câmara de Vereadores de surpresa, porque o reenquadramento ele é feito por decreto, e decreto não tem aprovação da Câmara de Vereadores. O decreto é de lavra exclusiva do Poder Executivo, ele não passa na Câmara de Vereadores. Os vereadores se reuniram nesta tarde para debater sobre uma possível solução para este impasse e garante que vão fazer o melhor para a população. É essa hora que a Câmara tem que mostrar que realmente representa a população. Então, nós sim vamos tomar todas as medidas possíveis no sentido de equacionar esse aumento do IPTU, seja de forma legal, seja de forma política. É isso que os vereadores irão analisar nessa reunião. Uma mudança no trânsito na Avenida Centenário, nas proximidades do Parque das Nações Cincinato Naspolini, visa aumentar a fluidez do tráfego na principal via do município. Os motoristas que trafegam pela Avenida Centenário vão perceber uma mudança no trânsito na região da Próspera. A Diretoria de Trânsito e Transporte de Criciúma decidiu retirar um retorno que ficava próximo ao Parque das Nações. De acordo com o estudo técnico levantado pelos radares ali que se encontram, foi visto que naquela rótula ali que faz o contorno para voltar para o centro, ela passa muito, mas muito pouco carro mesmo, coisa de 40 a 50 carros em média por hora. Então, para agilizar o fluxo e aqueles motoristas que frequentam a Avenida Centenário naquela região, para aumentar ali a viabilidade dos motoristas, o vazamento da Avenida Centenário, foi feito o desligamento daqueles semáforos, tanto quem vai do centro para a Próspera e quem vem da Próspera para o centro. Hoje você vai fazer o retorno a 600 metros dali, esse retorno, a via está toda sinalizada, vai fazer um entorno do Parque das Nações e retornando para a região central. Além disto, é possível que alterações como esta aconteçam em outros pontos da cidade. Tudo vai depender de um estudo que está sendo elaborado pela Prefeitura. Estive numa reunião com os engenheiros e vamos fazer todo o levantamento da Avenida Centenário, ver quais são as rótulas, quais são os locais que a gente vai conseguir alterar ou retirar no semáforo, para que a Avenida Centenário tenha o seu fluxo normalmente, que os carros que ali circulam tenham maior vazão, maior fluxo, para que possa chegar ao seu destino mais rápido. Antes que haja mudança no trânsito, outras adequações estão sendo realizadas pela equipe do DTT de Criciúma. Temos as placas na Avenida Centenário, os pórticos que foram instalados, e não está terminado ainda, vai levar mais de 60 a 90 dias, porque estamos instalando mais pórticos na Avenida Centenário e vamos trocar alguns semáforos de locais dentro da Avenida Centenário. A seguir, morador de rua constrói castelo de areia e usa estrutura como moradia em praia movimentada do Rio de Janeiro. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Amanhã, terça-feira, nebulosidade variável durante a manhã e pancadas de chuvas isoladas durante os períodos da tarde e da noite. A temperatura mínima será de 19 graus e a máxima de 34. Na quarta-feira, tempo fechado e chuvoso durante o período. A temperatura mínima será de 20 graus e a máxima de 31. Na quinta-feira, o dia inicia chuvoso, mas vai melhorando no decorrer do período, com o sol voltando a aparecer. À noite, novamente, teremos o registro de chuva. A temperatura mínima será de 17 graus e a máxima de 27. Na sexta-feira, o sol predominará em meio às nuvens e os mapas não indicam a possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 14 graus e a máxima de 26. Márcio é um dos muitos artistas de rua do Rio de Janeiro. A diferença para os outros é que ele mora na obra que ele mesmo criou. Confira. Com a coroa de rei na cabeça, Márcio repara com esmero seu castelo, apesar do calor de 40 graus que castiga os banhistas em uma tarde ensolarada de janeiro na praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.
Há 22 anos, Márcio mora na obra que criou um castelo de areia. Pra mim, me causa medo, entendeu? De estar na casa, certinho, pá, e vem, eu falei, não, peraí. Deixa o castelo cair, eu faço outro, sabe? Pá, muda, sai daqui, vai fazer o castelo em outro lugar. Mas, entendeu? Eu gosto desse lado efêmero da coisa, para as pessoas não ficar mania de... Todo mundo tem mania de falar que isso é meu. Na Barra, vizinhos e amigos o chamam de rei. Prestes a completar 40 anos, o carioca brincalhão afirma que as pessoas pagam aluguéis exorbitantes para morar de frente para o mar, enquanto ele mora de graça. Tipo, quando chove muito, tem os intempéries da natureza, que de repente eu não fico tão contente, entendeu? Aí de repente o cara do apartamento tá rindo. Eu acho que tem um equilíbrio, entendeu? Eu escolhi viver assim, sendo escultor de areia, na praia e tal, entendeu? Seu lar se limita a um espaço interno de 3 metros quadrados. Solteiro e sem filhos, Márcio amontoa no local livros e alguns tacos de golfe, suas paixões, junto com a pesca. Sua cama é um saco no chão. O banheiro é um posto dos bombeiros, onde pode usar ducha e sanitário por R$ 2,50. Minha ideia é montar um ateliê, entendeu? Lá mais pra frente, montar um ateliê para poder fazer outros tipos de arte, que eu gosto de escultura, de papel, de madeira, gosto de pintar. Só que aqui eu não sei como é que eu vou fazer isso, entendeu? E aqui eu já fiz até as esculturas mesmo de argila. Aí a pessoa toca, quebra, entendeu? Então não é um local que você dá para criar muita coisa. Márcio diz que aprendeu muito lendo os livros que recolhe e destaca que seu castelo é uma mistura de estilos. A exemplo da Sagrada Família de Gaudí, o arquiteto que mais o inspira, sua criação é uma obra inacabada. Num país com 50 milhões de cães e 20 milhões de gatos, o que não falta é inovação. A crise passa longe neste mercado que apresenta novidades o tempo todo. O dia de banho do tanque é assim, com muita farra. E para começar, cromoterapia. É aquela relaxada antes do banho. Meu equilíbrio hormonal, natural. A cromoterapia me deixa mais linda. Foi pensando nesse mercado, que não para de crescer, que a veterinária Bruna montou o Pet Truck, que oferece os mesmos serviços de um pet shop tradicional, mas com um grande diferencial. É ele que vai até o cliente. Disse um dia para mim, filha, o aluguel tá um pouco caro hoje em dia, né? E não existem os food trucks. Por que você não monta um pet truck? Praticidade, comodidade e o seu pet limpinho na porta de casa. Muito prático, a gente evita trânsito, enfim, é muito cômodo e depois ficar lavado como dentro de um pet shop normal, então eu acho muito legal. Em média, cada banho dura 1 hora e a Bruna consegue dar 10 por dia. A van tem estrutura para atender cachorros grandes ou pequenos. O preço do serviço é parecido com o do comércio tradicional, varia de R$ 45 a R$ 55 reais. Então, aqui a gente tem atendimento veterinário, né? A gente tem cromoterapia, a gente tem toda a parte de estética, banho, tosse higiênica, hidratações, né? E muito amor. A indústria pet no Brasil foi responsável por um faturamento de quase 19 bilhões de reais em 2016, um crescimento de quase 5% em comparação com 2015. E para quem tem interesse em entrar nesse mercado, quanto custa para ter uma van igualzinha a essa? Olha, Ana, todo o processo de aquisição da van, mais a transformação, capital de giro, né, para ter uma tranquilidade para os primeiros meses, em torno de R$200 mil. Foi o que eu desprendi. A rapidez do negócio deve-se à expansão do setor pet brasileiro, que é o 3º maior do mundo, ficando apenas atrás dos Estados Unidos e do Reino Unido. E lá vai o tanque com gravatinha e tudo, aproveitar esse verão de São Paulo. E por falar em pets, dá só uma olhada nesse espaço criado pelo dono de uma academia aqui em São Paulo. O objetivo é socializar eles e promover a atividade física. Tem um gasto de energia, eles vão chegar em casa depois de uma atividade longa, de passeio, atividade física aqui dentro, eles vão chegar em casa já cansados, então cumprir a missão do dia. Em um mês, a novidade já atraiu 20 novos alunos. Na casa da Alina, que já era aluna, treinar junto com o Troy virou rotina.
Primeira vez é meio estranho, mas depois eles começam a se condicionar. Então já ficavam esperando, animado. O ânimo do dia era outro, para ele também. Negócios que integram animais de estimação são uma tendência para 2018. Essa academia aqui no centro de São Paulo, por exemplo, percebeu que os donos tinham que escolher entre treinar e passear com os bichinhos. Problema resolvido por aqui. Enquanto os donos treinam, eles se divertem. O horário é flexível e o custo-benefício, então, nem se fala. Pode trazer das 7 às 9 da manhã ou das 18 às 21, que é o horário que a gente está aqui. Paga por esse serviço? Não, não tem custo nenhum. A intenção é que o aluno venha treinar e traga o seu animal. A seguir, Tigre venceu a primeira na temporada. Concórdia foi a vítima tricolor. E o Tigre venceu a primeira na temporada 2018. Diante do Concórdia, o tricolor conseguiu superar a falta de entrosamento para abocanhar os 3 primeiros pontos do ano. O jogo foi o primeiro do Tigre em casa na temporada 2018. Após ser derrotado na estreia pelo Figueirense, o tricolor queria a vitória em cima do Concórdia. E Douglas Moreira mostrou que estava a fim de jogo. Logo nos primeiros minutos, arriscou de fora da área e o goleirão do Concórdia fez a defesa. E o Carvoeiro não demorou muito para abrir o placar. Aproveitando uma falha incrível da zaga adversária, Maílson dividiu com o goleiro e com o peito mandou para o fundo das redes. Criciúma 1-0. O Concórdia tentou responder. Nesta jogada, quase o Galo do Oeste surpreendeu o Tigre. Luiz e depois o zagueiro Nino precisaram afastar o perigo. Cobrança de falta para o tricolor. A bola foi rolada para o meio da área e Sandro de primeira mandou para fora. Cobrança de escanteio e no segundo pau, Nino quase mandou para o gol. A zaga do Concórdia afastou o perigo. Agora foi a vez de Siloé mandar de primeira, mas o chute saiu fraco. Segundo tempo e o Tigre continuava melhor. Maílson por muito pouco não fez mais um. Maílson fez grande jogada pela direita e tocou para Siloé. A zaga afastou o perigo. E lá veio o Concórdia novamente. Luiz precisou intervir e mandar a bola para escanteio. Nino afastou mal e quase que o Galo conseguiu o empate. Novamente Siloé tentou de primeira, só que o tiro saiu fraco. Contra-ataque tricolor. Maílson mandou na trave, no rebote. Alex Maranhão mandou na gaveta. Tigre 2-0. O Concórdia ainda tentou diminuir, mas Luiz estava ligado. Nesta cobrança de falta, Luiz mostrou que está em forma. Mais uma vez, Luiz, cara a cara com o atacante, o camisa 1 do Tigre fez a defesa. E o Tigre ainda teve mais algumas chances, porém, o placar não foi alterado. Final, Criciúma 2, Concórdia 0. Vários jogadores deram uma sentida hoje, né? Mas mesmo assim controlamos bem o jogo. Acho que o Concórdia, na segunda parte, obviamente, depois que estava perdendo o jogo, principalmente 2-0, se soltou mais, né? Arriscou mais, tanto que tomou alguns contra-ataques, né? Que a gente poderia até ter ampliado, né? Com a situação com o Lucas de cabeça, com o Elvis, com o próprio Maílson, né? Mas hoje o mais importante era a vitória pela derrota, né, que viemos contra o Figueirense, e não foi uma atuação tão ruim, né, alguns percalços na partida, principalmente a perda do Barreto, no momento que nós íamos adiantar um pouco o time e trabalhar nas substituições mais ofensivas, a gente acabou tendo que se expor com um jogador a menos num início de temporada complicado, né? Então eu gostei da vitória, né, mas sei que temos muita coisa para melhorar.
Quarta-feira já temos um jogo dificílimo aqui contra o líder da competição, né, que pelo que eu vi ganhou hoje a Chapecoense. Foi 2-0, né? 2 gols do Guilherme, né, que veio bem, já começou bem, né? E vamos olhar, o Felipe já está trabalhando com os jogadores que não entraram, os jogadores que jogaram essas 2 partidas estão bem desgastados, então uma tendência forte aí de a gente dar uma mexida legal para esse jogo de quarta-feira e não expor muitos jogadores, né, que estão mais desgastados. Temos jogadores que não estão jogando num nível parecido, então uma tendência grande de a gente revezar alguns jogadores aí. E o Informe Região desta segunda-feira, o primeiro da semana, fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.